Fala, gente, tudo bem com vocês? Os próximos passos da direção do Grêmio em relação ao trabalho do Gustavo Quinteiros. A direção do Grêmio já vem tomando algumas atitudes, eu quero te contar que atitudes são essas e o que a direção do Grêmio já decidiu fazer sobre o futuro. Qual é a ideia? A pressão está muito grande. A pressão já chegou nos bastidores, nos gabinetes do Grêmio. E também chegou na mesa do Quinteiros. O que está acontecendo? Quero compartilhar com vocês aqui esses bastidores e também Amuso no hospital. Pô, foi uma imagem preocupante, né? O Amuso caiu. Eu até achei que no primeiro momento ele tinha fraturado o nariz com o choque que ele recebeu do jogador do Ceará, mas depois veio a informação que o Amuso teve uma pancada na cabeça e foi parar no hospital. Vamos falar um pouquinho também sobre a questão do Amuso, que foi o melhor jogador do Grêmio no ataque. O ataque do Grêmio era Amuso e companhia. Jogou muita bola e ajudou a marcar. Se o Lucas Esteves teve um bom desempenho ali na defesa do lado esquerdo, ao contrário do Serrote, foi porque o Amuso voltava muito para marcar e atacar, diferentemente do Pavon, que não fez isso lá do lado do Serrote. Mas enfim, já é outro assunto. Vambora? Lembrando que no primeiro comentário desse vídeo tem o link da Alfa, clica lá, faz teu cadastro. Alfa, sempre um lance à frente, é a patrocinadora master do Grêmio. Por que tu tá em outra casa de apostas se não é na Alfa que coloca dinheiro no Grêmio? Faz teu cadastro, clica lá e na hora de fazer o cadastro coloca cupom CARECA para participar das promoções, tá bom? É muito legal, um site simples e fácil de mexer. Bom, vamos lá, vamos falar dos próximos passos da direção do Grêmio. E a direção do Grêmio, ela começou já a compartilhar algumas coisas publicamente e outras coisas a gente vai pegando nos bastidores. Primeiro, o que falou o presidente Alberto Guerra depois do jogo? Abre aspas para ele. A gente analisa todos os jogos, independentemente do resultado, com todos os treinadores do Grêmio desde que eu estou aqui. Conversamos, damos nossa sugestão, muitas são acatadas, outras não, pois é uma decisão deles, dos treinadores. É uma troca, não simplesmente uma decisão de um só, e sim do departamento de futebol que é formado por muita gente. Então aqui o presidente Alberto Guerra, ele confirma que conversa com o Quinteiros, que troca sugestões, algumas são acatadas, outras não. E claro que o presidente Alberto Guerra, ele tá vendo que o negócio não tá bom, assim como o departamento de futebol do Grêmio. O Quinteiros, ele tem uma marca que é persistir uma ideia de um esquema tático. Possivelmente a direção já tenha falado para o Quinteiros, olha, quem sabe tu muda aqui, tu muda ali. Mas o Quinteiros tem uma convicção muito grande num trabalho que já foi vencedor no Chile, na Bolívia, na Argentina, no Equador, onde ele foi campeão. E ele quer colocar esse método de trabalho, esse esquema com os 3 atacantes aqui no Brasil. Ele não está abrindo mão disso. Ele tem convicção deste trabalho. Por mais que a direção do Grêmio, em algum momento, já tenha alertado ele para algumas situações. Outra coisa que falou o presidente Alberto Guerra. Algumas coisas evoluíram sim, diz o presidente, abre aspas para ele. Outras não. Seguir trabalhando e baixar a cabeça. Não tem muito o que falar, não estamos felizes com o resultado. Era um jogo que a gente esperava pontuar. Essa frase de baixar a cabeça ela é ruim de ouvir, né? Mas o presidente quis falar aqui no sentido de trabalhar. Bom, o que acontece, tá? Aqui a gente tem um cenário em que a direção do Grêmio, o presidente Guerra deixa escapar, deixa vazar que sim, que já conversou, que já sugeriu algumas coisas para ele e que a decisão final é do técnico. O que nós temos de informação é que o grande poder do Grêmio, eu falo grande poder, aquele grupo que toma decisão, que tem o presidente, que tem o departamento de futebol, o Rossato, que tem o Guto Peixoto, tem conselheiros muito influentes e tem outras pessoas, gremistas ilustres, que são consultados, trocam telefonemas e tudo mais. Deste grande grupo que ajuda a tomar decisões do Grêmio, algumas pessoas já querem a saída do Quinteiros. Então a pressão que está na arquibancada, que está com o torcedor, está na rede social, ela já chegou dentro do Grêmio. Isso é sabido, isso as pessoas já têm conhecimento lá dentro. O presidente Guerra já sabe disso. A partir deste ponto, a direção do Grêmio, ela passa a seguinte mensagem, tá? Conversando com algumas pessoas. O Quinteiros vai ter ainda um tempo de trabalho. Atlético Grau,
o que é um jogo que é perigosíssimo para ele, porque uma vitória não vai fazer mais do que a obrigação e perder seria um vexame. Depois vem Flamengo, e aí vai contar muito o que o Grêmio será capaz de fazer contra o Flamengo. Depois vem o Mirassol, que é um outro jogo perigoso, em que tu conseguir pontuar com o Mirassol, empatar ou vencer é obrigação, e tu perder também é não diria vexame, mas seria uma derrota impactante. E depois tu tem o Grenal, que vai decidir tudo. E se o Quinteiros não vencer o Grenal, se o Quinteiros se atrapalhar no Grenal, pode ser o ponto final. A direção do Grêmio, a partir desse momento, ela analisa com muito cuidado o trabalho do Quinteiros. O que ele vai evoluir nestes jogos, isso é uma informação importante. O que ele vai evoluir nesses jogos? São jogos decisivos, algumas armadilhas, como Atlético Grau e Mirassol. E se o Quinteiros não tiver um bom desempenho, será impossível segurar o trabalho do Quinteiros, porque já estaremos na metade de abril, quase chegando em maio, sem ter um time de futebol e um desempenho bom. O trabalho do Quinteiros, é importante dizer, ele não será demitido nas próximas horas. A direção do Grêmio está dando mais um tempo para ver o que apresenta de evolução. Diante de jogos que tem armadilhas, como Atlético Grau, se tu tropeçar um vexame, o Flamengo, o Mirassol e o Inter. Será tempo suficiente para a direção do Grêmio tomar uma decisão de continuar ou não continuar. Está muito bem claro isso. Está muito bem claro isso. Bom, os próximos passos da direção são esses. Segue Quinteiros e analisa jogo a jogo neste combo que se tem nas próximas rodadas. E aí se toma uma decisão final pós-Grenal. Né? A não ser que tome uma goleada vexatória de Mirassol, Atlético Grau, Flamengo, aí tu tem que fazer algo antes do Grenal. Né? Gente, quero falar um pouquinho também sobre o Amuso. O que tem de informação, tá? O Grêmio informou que o Amuso, depois de receber aquela pancada no jogo contra o Ceará e saiu de uma maca, ele recebeu atendimento numa unidade de saúde da Unimed de Fortaleza. Durante a partida contra o Ceará precisou ser substituído, como a gente viu, após a pancada na cabeça. Ele realizou uma tomografia, apresentou resultados normais, ou seja, não teve nada anormal. Após o atendimento, retornou ao hotel e passou a noite com a delegação e segue em acompanhamento. Se tudo estiver certo, ele vai poder jogar o próximo jogo. Tudo tranquilo. Há uma tendência até do Amuso ser poupado, porque ele já tem 3 jogos seguidos, né? Pelo que a gente entendeu também na zona mista, o Braithwaite pode voltar, talvez o Christian Oliveira ainda não, está sentindo algumas dores contra o Atlético Grau. Independentemente, o Grêmio pode botar o time sub-20 contra o Atlético Grau, um time do Peru. O Grêmio tem que vencer esse jogo. Quinteiros está muito pressionado, muito difícil. Não vai ser fácil segurar o Quinteiros se ele repetir o que está fazendo. O que tu acha? Escreva nos comentários. Dá like se possível, que ajuda o canal do Careca. Vamos, Grêmio! Obrigado pela companhia.